Então bora fazer essa trend aqui, né? 100 homens versus um gorila, mas só que vamos trazer para o nosso nicho aqui, da teologia reformada, ok? Vamos falar aqui de 100 teólogos modernos versus João Calvino, versus um teólogo raiz. E aqui nesse vídeo a gente vai ver por que a gente deveria, e eu me incluo aqui, se envergonhar realmente quando a gente olha para essas grandes diferenças. Eu não estou falando aqui, só para deixar bem claro isso, uma luta física, tá? Entre os 100 teólogos e Calvino, por exemplo. Até porque Calvino talvez aguentaria aí um cara ou dois caras, se quer isso, né? Eu até me pergunto assim, do que eles poderiam brigar a respeito, né? Qual que seria o motivo, mas isso é muito claro, né? Apesar de muitos se dizerem hoje calvinistas, né? Eles acreditam que são calvinistas só porque são monergistas, né? Mas isso é uma coisa muito mais complexa, né? O calvinismo abrange várias áreas da vida, né? A teologia de Calvino é muito mais abrangente, é muito mais profunda do que apenas crer na predestinação. Então eu acredito que esses 100 teólogos modernos que temos hoje em dia, eles brigariam com Calvino por causa da própria teologia dele. Ele seria provavelmente taxado como herege, por crer em coisas que hoje em dia são bem obscuras, né? Por exemplo, João Calvino cria no magistrado civil cristão, reformado. Ele acredita que a lei de Deus deveria ser implementada no governo, na política, na economia. Hoje em dia o pensamento é mais relativista, é mais humanista. As pessoas não querem saber dos mandamentos de Deus na política. Talvez ela até fale que defenda esse tipo de coisa, mas só que em um grau muito mais relativista, né? Por exemplo, hoje em dia ninguém fala que o nome de Deus não pode ser dito de forma vã, né? Todo mundo não liga para o terceiro mandamento quando falamos sobre política, por exemplo, ou então sobre idolatria, sobre adorar um outro Deus, o primeiro, o segundo mandamento. As pessoas não estão tão interessadas em discutir esse tópico na política, elas nem querem saber disso, e até mesmo tem umas pessoas que se dizem calvinistas que até mesmo abominam isso, né? Então o pensamento de Calvino seria muito diferente de um pensamento de algum teólogo, ou de 100 teólogos, ou de 1000 teólogos modernos hoje em dia. Então hoje a gente vai ver essa diferença, né? E por que a gente deve se envergonhar? Eu me incluo aqui porque a gente não faz o suficiente pela reforma, comparado com esses homens, né? Se a gente for ver em primeiro lugar para a vida piedosa que eles tinham, né? Já cansei de falar aqui no canal quanto tempo que esses homens oravam, quanto tempo que esses homens estudavam a Bíblia, meditavam na palavra de Deus, passavam horas e horas e horas. Eu talvez ouso a dizer aqui que Calvino, na sua vida cristã, deva ter orado mais que talvez 10, 20, 30 homens que temos hoje, né? Eu me incluo aqui novamente. Eu não oro o suficiente, eu não jejuo o suficiente, eu não faço nada o suficiente, né? Se a gente for olhar para o Calvino, ele deve ter feito aí o que hoje em dia 10, 20, 30, talvez até mesmo 100 homens, 100 teólogos modernos fazem, né? Isso deveria ser um motivo para a gente se vergonhar. E com essa vida piedosa que eles tinham, como Calvino, John Knox, Zwinglio, todos esses homens antigos, eles também conseguiram várias conquistas para o reino de Deus, né? Claro que foi através do Espírito Santo, foi através da graça de Deus, mas esses meios Deus usou para obter ali nações, né? Eles construíram nações cristãs, civilizações cristãs, e esse era o pensamento reformado deles. Eles queriam alcançar essas nações, eles queriam que a nação confessasse o nome de Cristo como o seu rei. E se a gente for comparar com 100 teólogos modernos hoje em dia, a gente não chega nem 5% disso, né, galera? Quão longe a gente está de uma nação cristã, ou então até mesmo de um bairro cristão, né? A gente está muito longe disso quando a gente pensa nos teólogos modernos hoje em dia, que preferem um Estado laico, que preferem um Estado onde todas as religiões são vistas como a mesma, onde comparamos Satanás com Jesus Cristo, politicamente falando, né? Infelizmente é o que temos hoje em dia, infelizmente é o que a gente deveria sentir vergonha. Quando a gente compara a vida de piedade e essas conquistas que eles tiveram,
Calvino ali transformando Genebra, né, naquela civilização cristã, com leis cristãs, com governantes cristãos, com igrejas verdadeiramente reformadas, né? John Knox fez a mesma coisa na Escócia, quando ele deu uma reviravolta no país e abraçaram ali a fé presbiteriana. Calvino ali enfrentou vários opositores, ele foi até mesmo expulso da cidade, depois chamaram ele de volta, ele fez uma reforma mais profunda ainda. Os puritanos também fizeram a mesma coisa, pega um puritano só, já ganha de todos esses teólogos modernos. Eles fizeram uma grande reforma ali na política, na sociedade, na igreja. E quão longe a gente está disso? E quando a gente vai comparar mais uma coisa, né? A gente está falando aqui então de vida piedosa, de conquistas, né? Agora a gente também pode falar da própria teologia desses homens, como eu já tinha falado aqui no início do vídeo, era muito diferente da teologia desses 100 teólogos modernos. Eles acreditavam no testemunho histórico da igreja, né? Eles acreditavam que a história da igreja era essencial para a teologia reformada. É uma coisa que infelizmente a gente não vê hoje sendo propagada. Muitas pessoas acham que a igreja protestante só surgiu no século XVI. Muitas pessoas acreditam que a liturgia do culto, por exemplo, nas igrejas do Brasil, só pode ser formada a partir da história brasileira, né? Ou seja, eles não veem um contexto maior do presbiterianismo a não ser aquele contexto brasileiro, sendo que quando a gente vê os reformadores, a gente vê ali reformadores e puritanos e covenantes pregando sobre a salmodia exclusiva, por exemplo. Inclusive eu estou fazendo uma sessão de vídeo sobre a salmodia exclusiva no canal. Eu vou deixar a playlist na descrição desse vídeo, onde eu respondo às objeções contra a salmodia exclusiva. Eles acreditavam também no louvor à capela, já fiz alguns vídeos aqui no canal também a respeito dessa doutrina. Enquanto isso, hoje os teólogos modernos preferem ficar com interpretações modernas sobre essas doutrinas do século XIX, de liberais alemães, por exemplo, que relativizavam o texto da Escritura, que relativizavam as interpretações de textos da Escritura. Então aí também temos uma grande diferença de vida, de conquista e de pensamento teológico. E quando a gente leva tudo isso em consideração, todo esse contexto robusto, né, da teologia reformada antigamente, a gente deve pensar também que esses homens viviam em tempos muito difíceis. Antigamente não existia uma tecnologia que existe hoje em dia, não existia a medicina que temos hoje em dia, não existia até mesmo, por exemplo, meios de você poder chegar em uma cidade, né? Não existia carro, não existia nada assim. Então imagina só aqueles homens que conquistavam aquelas cidades para a glória de Deus, né? Para o evangelho, aquelas cidades que agora eram cristãs e agora depois uma nação que é uma nação cristã, né? Como eles conquistaram tudo isso sem esses meios que a gente tem hoje em dia é algo surreal. A gente mal pode pensar em fazer essas coisas hoje em dia, enquanto temos tanto recurso e tanta tecnologia, e a gente se cuida melhor do que aquelas pessoas, vamos dizer assim, a gente tem mais condições de se cuidar melhor, vamos botar assim, né? Que até mesmo, né, hoje em dia, como a gente vive, como a gente come, pode até mesmo ser pior do que como eles faziam isso, né? Apesar do grande avanço na medicina e tudo mais, né? E a gente tem essa abundância também, né? É só pensar em coisas simples, como, por exemplo, geladeira, né? É algo superficial hoje em dia, mas, assim, imagina uma vida sem geladeira, imagina uma vida sem luz elétrica, né? Imagina uma vida sem computador, sem nada, entendeu? E esses caras, apesar de tudo isso, apesar de todas essas dificuldades, eles mesmo assim conseguiam tudo que a gente não consegue hoje. Uma vida piedosa, de horas de oração, como eu falei aqui, conquistas impressionantes, nacionais, sabe? E também ter essa teologia, esse acesso à teologia tão robusta, assim, né? De grandes homens na história. Eu fico sempre pensando como Calvino tinha acesso aos escritos, né? De Agostinho, né? Naquela época era a cópia da cópia da cópia, né? E então, assim, todas essas coisas, todas essas providências divinas, né?
a gente pode enxergar nesses homens. E infelizmente a gente tem tudo isso e mais, e hoje a gente não consegue chegar nem aos pés desses homens. E é por isso que eu sempre digo, a gente tem que sentar no ombro desses gigantes, né? A gente tem que meditar no que eles escreveram ali, porque, de fato, um teólogo antigo consegue derrubar teologicamente não somente 100 teólogos modernos hoje em dia, mas milhares, de fato. Isso deve ser uma vergonha para nós. A gente deve procurar o arrependimento, a gente deve procurar a oração, porque a gente tem tanto e faz tão pouco pela reforma no Brasil, pela reforma em tantos outros lugares. E esse é um vídeo de encorajamento, apesar de ser um vídeo crítico, porque muitas pessoas se dizem calvinistas, se dizem presbiterianas, mas nem sequer conhecem 10% da história do calvinismo, do presbiterianismo. E é por isso que eu sempre deixo aqui o link também dos livros que nós vendemos na nossa editora, que promovem o verdadeiro presbiterianismo histórico, certo? O presbiterianismo que fez esses homens conquistarem nações, porque muito hoje não é traduzido, apesar da gente ter condições de traduzir. E por que não é traduzido? Porque não convém, não bate com essa ideia modernista sobre o presbiterianismo, que parece que só surgiu quando surgiu no Brasil. Parece que o presbiterianismo só existe no Brasil, nunca existiu em outro lugar, sendo que o presbiterianismo chegou 300 anos depois do Brasil. Ainda estamos muito, muito atrasados. E é por isso que esse vídeo aqui deveria encorajar a todos nós a nos aprofundarmos nessa teologia tão rica, nessa teologia calvinista, reformada e presbiteriana. Porque se você olhar para a história da igreja, né, e se a gente continuar fazendo a mesma coisa de sempre, olha os frutos, olha para os frutos. Se a gente olha para os frutos daquela época e compara com os frutos que a gente tem hoje, você não consegue perceber a grande contradição? E, infelizmente, existem homens, existem instituições, existem igrejas que falam que, não, o que a gente acredita hoje é o que os puritanos acreditavam, é o que João Calvino acreditava. E é esse o maior problema. A gente não vai nas fontes, a gente é preguiçoso, a gente não quer aprender realmente o que aconteceu na história da igreja. Foram tantos conflitos teológicos, tantos e tantos conflitos civis, conflitos nacionais, e a gente não sabe nada a respeito, porque a gente não quer ler, não quer estudar, não quer meditar nessas coisas. A gente quer passar o dia inteiro no TikTok, a gente quer passar o dia inteiro fazendo outra coisa a não ser estudar teologia. Então, fica aí para vocês o meu desafio. Aprendam mais sobre a história da igreja, sobre Calvino, sobre os puritanos. Os covenanters foram grandes homens na história, ok? Então, é isso aí, galera. Até a próxima vez. Falou!